paz e alegria. E para nossa ambientação dessa manhã, vamos ler o livro Vida Feliz, de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, lição 89. Se a tua palavra não tiver o objetivo de auxiliar, não a apresentes para criticar. Há dois tipos de comportamento: o daqueles que fazem e o daqueles outros que ficam de palanque, apontando erros, criticando, atormentando a vida das pessoas. Faze quanto te seja possível, sem aguardar aplauso, nem temer pedradas. Torna-te membro do grupo que opera e fala com o objetivo superior de ser útil. Se os que dizem saber como se fazem as coisas deixassem de opinar e as executassem, o mundo mudaria de feição. Então, por esse momento, vamos elevar nosso pensamento a Deus, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui nessa manhã, Senhor, e te pedindo o amparo para que possamos realizar esse nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, e que a nossa irmã, que fala uso da palavra, possa estar em sintonia com os seus amigos espirituais, para que ela possa trazer para todos nós tudo aquilo que ela estudou e que possamos ter um entendimento do teu Evangelho. Ampara, Senhor, a todos nós. Graças a Deus. Nesse momento, então, vamos passar para a parte primordial do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, com a nossa irmã Simone Afonso, trabalhadora aqui da nossa casa, que vai falar sobre o capítulo 9, que tem como tema Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. É o item 6, a afabilidade e a doçura. Vamos estudar com a nossa irmã. A todos, queridos irmãos, que Jesus esteja conosco. E para darmos continuidade ao capítulo 9, que tem uma passagem, uma bem-aventurança, são os bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, que está dentro do Sermão do Monte. E o Sermão do Monte é um tratado de progresso para nós. Terminando seu auge como nós fomos pacificadores. Quando nossos corações estiverem pacificados, nós levarmos a pacificação dos corações que estão lá fora. E essa bem-aventurança são os brandos e pacíficos, que já têm o coração abrandado, que já tem um coração pacificado, que já olha para o outro e age com o outro brandos, sem agressividade, sem julgamentos, dando ao outro condições deles se sentirem melhores e em paz. Mas para que isso aconteça, os nossos corações já têm que estar vivenciando a brandura. E nós estamos nas instruções dos Espíritos, que vem falar para nós, no item 6, sobre a afabilidade e a doçura. E nós vamos refletir conosco mesmo. Somos ou estamos desenvolvendo em nós a afabilidade? O que é ser afável? O que é ser afável? É ser cortês, é ser delicado, é ser benevolente. Delicado na palavra, delicado e cortês nos atos e, acima de tudo, no nosso pensamento. Porque nós vamos ver no estudo que a gente fala do que o nosso coração está cheio. Muitas vezes a gente fala e o que a gente fala não tem nada de cortês ou sai da boca para fora.
Então, os espíritos, e esse texto é um texto do espírito Lázaro, que trouxe em Paris em 1861. E ele continua, ele fala para nós dessa forma: a benevolência para com seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhe são as formas de manifestar-se. E o que é benevolência? O que é ser benevolente? A benevolência é demonstrar bondade ou boa vontade para com o outro, é ter empatia. A benevolência é sermos empáticos, é mostrarmos boa vontade com a dificuldade do outro. Ninguém consegue ser dócil, ninguém consegue afabilidade se não consegue respeitar o caminho que o outro está fazendo. Mesmo que esse caminho não seja o que a gente ache certo ou coerente, mas é o caminho dele. Empatia com a dor, empatia com a dificuldade, empatia com as escolhas que o outro faz. Não é ser conivente. Há uma diferença. A conivência é você dar crédito, é você dar aval àquela atitude equivocada. Você ser empático, entender a dificuldade do outro, é você dar o tempo preciso para que o outro caminhe e escolha de forma melhor, né, as oportunidades que a vida lhe dá. Ele fala para nós que é fruto do amor ao próximo. E aí nós vamos lembrar do mandamento maior. Qual é o mandamento maior? É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se eu não me amo, se eu não sou caridoso para comigo, se eu não sou benevolente para comigo, eu consigo ser com o outro? Não. Eu tenho que ser primeiro comigo para eu entender que o outro é merecedor também do meu respeito, da minha benevolência. Então, o mandamento maior, vivenciando, ou o esforço contínuo de vivenciar, porque a gente sabe que nós estamos ainda no começo da nossa evolução, nós estamos ainda engatinhando nesse processo. Então, sentimentos, educar sentimentos é difícil. Controlar em nós muitas vezes o julgamento, controlar em nós muitas vezes a arrogância, o preconceito, o egoísmo que nós trazemos dentro de nós é um esforço árduo e diário e constante. A higiene que a gente faz no corpo físico é a higiene que a gente tem que fazer na parte de sentimento moral, diária. Analisando o meu pensamento e o meu sentimento. E aí eu desenvolvo a benevolência. Entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Nós muitas vezes fazemos uma cara de manso, fazemos uma cara de dócil, mas será que dentro de nós não conseguimos permanecer ou ter esse sentimento? Porque a aparência ela engana sim. E nós nos deixamos levar muito ainda pela aparência. Nós nos deixamos levar muito pelo aquele rosto angélico, pelaquela fala mansa, pelas palavras bonitas. Mas e dentro dos nossos corações? É compatível? Estamos realmente pensando aquilo que estamos falando? Ou o nosso coração está falando uma coisa, mas julgando? Julgando a atitude do outro, a dificuldade do outro, querendo dizer que faz o bem, dizer que é caridoso, mas dentro de si ainda existe o egoísmo, a arrogância, a falsidade, que eu estou fingindo ser, o que eu ainda não consigo ser. Então, a aparência, fiar na aparência, ou se fiar, ou dar crédito à nossa aparência.
Porque olhar para dentro de nós e percebermos que eu ainda não consigo ser o que eu queria ser, o que eu falo que eu sou, é difícil, né, meus irmãos? É difícil você olhar para si e perceber que, nossa, eu falo de caridade, eu falo de perdão, eu falo de indulgência, porque é uma questão que está lá no livro dos Espíritos, é a questão 886, qual o verdadeiro sentido da caridade como entendia Jesus, e ele fala, né, benevolência para com todos, ter essa bondade de ânimo para com todos, não importa quem é aquele que está no meu caminho, chegue ele do jeito que chegar, sermos benevolentes, porque a gente não sabe o caminho que aquele ser percorreu de estar ali. Então, sempre a nossa melhor versão é essa. Então, olha o caminho doloroso, atribulado que aquela criatura chegou. Chegue, quem chegar, sermos benevolentes, de que modo ele chegue. A indulgência para as imperfeições do outro, olha que dificuldade que nós temos de termos indulgência para as imperfeições. A minha é fácil, né? Eu passo a mão pela minha cabeça, eu dou uma justificativa, mas para com o outro, são vários dedos que nós apontamos. Não queremos nem saber a dificuldade que o outro tem de levantar da cama todo dia. Mas eu já logo julgo. É preguiçoso, não faz um esforço, não quer sair dessa apatia. Depressão, não, né? Depressão não, aposto que ele está com preguiça, está sem ânimo, e a gente vai julgando. A gente vai julgando. Julga a religião do outro, julga a identidade sexual do outro, julga. Mas nós gostamos de ser julgados e muitas vezes condenados, porque a falta de benevolência, a falta de afabilidade, doçura, causa em nós esse sentimento que se origina de outro maior, que é o nosso egoísmo, que é o nosso orgulho, é que de nos colocarmos num pedestal maior do que o outro, de olhar para o outro de cima, né? E outro, perdão das ofensas, são ensinamentos que Jesus deixou no seu caminho. A gente quer perdão, a gente quer que o outro nos perdoe. Eu não fiz por mal. Eu não queria falar isso. Eu não queria agir dessa forma. E a gente quer que o outro nos perdoe e entenda a nossa atitude. E nós para com o outro? Entendemos também? Ou nos magoamos e saímos batendo a porta, batendo o pé? Então, a estrada é de mão dupla. Se nós queremos, nós temos também que fazer o mesmo para com o outro, que é amar o próximo como a nós mesmos. Então, essa questão 886 fala dessa caridade moral, desse agir com o outro com benevolência, entender as dificuldades que temos todos nós. Lembra que ele fala aqui, não fiar nas aparências? Às vezes a pessoa chega com aquele ar superior, com aquele ar feliz, com aquele ar pomposo, mas dentro dela está um maremoto de emoções, sofrimentos, desesperança, aflições, mas ela dissimula para que não seja julgada, por conta de muitas vezes do nosso orgulho de não mostrar a nossa fragilidade. Mas engano nosso, meus irmãos. Temos que pedir ajuda quando os maremotos da vida tomar conta dos nossos sentimentos. Quantos há cuja fingida bonomia, quer dizer, fingida bondade, não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores do que nós falamos. Para esconder as nossas deformidades interiores, nós criamos uma máscara de calmo, de bom, de feliz, de mansietude, para resguardar em nós as nossas deformidades. Quais são as deformidades morais? Né? Os nossos vícios, os nossos sentimentos mais
dolorosos, né, deprimentes, o nosso pensamento ainda ligado ao mal, à vingança, os nossos pensamentos pessimistas, nosso sentimento arrogante, todos os sentimentos que não são educados, que não são, como fala aqui, cortês, que não nos levam à felicidade, porque seremos felizes quando o nosso progresso moral acontecer, porque vamos deixar para trás todo sentimento que nos causa mal e causa mal ao outro, porque ninguém quer ser uma pessoa deprimida, uma pessoa pessimista, uma pessoa que ninguém tem prazer de estar perto, porque ela é aquela pessoa que, ao invés de trazer uma palavra que é leve, ela traz uma palavra que rebaixa ao outro. Que se a pessoa está feliz do seu lado, ela tem sempre uma palavra que coloca a pessoa lá no chão, que não valoriza o esforço contínuo daquele que está fazendo o máximo na sua caminhada para melhorar, para progredir moralmente e materialmente também. Ah, mas fulano não merecia aquilo. Será que ela estudou para conseguir aquilo? Estranho. Será que ela realmente está mudada? Que ela está agindo de forma diferente. Ah, tem alguma coisa errada. São os nossos pensamentos, nossos julgamentos. Sermos, um termo que a jornalista usou com a morte de um cineasta, sermos elegantes um com o outro. Agir com elegância, agir com carinho, agir com respeito, agir com delicadeza. Mas isso é uma conquista moral que nós temos que fazer diariamente. Deitarmos nossa cabeça no travesseiro e falar: fui elegante, fui cortês, fui afável. Como agir com o outro e comigo, porque também a gente tem que ser também isso para conosco. Porque amar ao próximo como a nós mesmos. O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas, desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade. Cuja língua de ouro, quando falam para frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. É uma polidez, é uma mansietude. O padrão vibratório daquela criatura, quando chega, é altíssimo. Mas pisou no pé daquela criatura, foi contra qualquer palavra, qualquer ideia que ela seja favorável, a gente muda de um momento para o outro, porque essa polidez, porque essa educação de sentimento não está concretizada, é apenas aparência. E foi uma das coisas que Jesus mais falou, debateu, foi contra, quando ele fala lá em Mateus: ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês são como sepulcro caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e todo tipo de imundície. Muros caiados, branquinhos, que fala a história que se caiavam os muros, principalmente dos cemitérios, lugares assim, para a higienização, para dar aquela aparência de limpo. Assim, às vezes, somos nós. Caiado, palavra bonita por fora, sorriso, receptividade, mas por dentro, no recesso, no recolhimento do nosso ser, as palavras não condizem com o que eu sinto. A inveja ainda impera em mim, a ira ainda impera em mim, a falsidade ainda impera em mim. Nós temos que fazer com que a nossa fala seja coerente com o nosso sentimento. Quando nós falarmos do que o nosso coração está repleto, nós vamos ser coerentes. Então nós temos que preencher os nossos corações de bom sentimento. São conquistas, não é de um dia para o outro, mas nós temos que policiar a nossa atitude. Isso nós podemos fazer, porque nós já sabemos quando nós erramos,
Nós sabemos já quando nós agimos de forma arbitrária, agressiva com o outro, seja no falar, seja no agir. E qual é a janela da alma? Seja no olhar. Nós já sabemos, nós já temos a condição. E isso não é ser afável. Isso não ajuda ninguém. Pelo contrário, às vezes a pessoa chega até nós para ter uma palavra de incentivo, para ter uma palavra que acalme o seu coração, e muitas vezes o que ela recebe não é palavra doce, não é mansietude, muitas vezes é julgamento, já condenando. Ou pior, a energia que a gente demanda para aquela criatura, mesmo que eu não fale, quem sabe que a energia do pensamento e a energia, ela é matéria e ela vai ao encontro daquela criatura, não chega uma energia boa, pacificadora. Que o Espírito Joana de Anjos vai nos dizer que pensamento, livre-arbítrio e a vontade criam o nosso progresso espiritual. Quando nós educarmos nosso pensamento para o bem, quando nós agirmos no bem, através do livre-arbítrio, e criarmos a vontade de nos mudarmos, nós vamos começar a vencer em nós os sentimentos que nos atravancam no progresso moral. Mas nós temos que ter coragem e nós temos que ter vontade. E a coragem está lá no Evangelho de mudar, porque ele fala assim, coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer o outro. Eu tenho que ter muita coragem de assumir quem eu sou, assumir o que eu faço e o que eu penso, porque o meu pensamento ninguém aqui está vendo. Eu estou falando aqui coisas do Evangelho belíssimas, mas vocês sabem o que eu estou pensando? Ninguém sabe, mas Deus sabe e a espiritualidade também. Então eu estou sendo falsa com vocês, mas com a minha consciência e com Deus, não. A essa classe também pertencem esses homens de exterior benigno, que tiranos domésticos fazem que suas famílias e seus subordinados lhe sofram o peso do orgulho e do despotismo, quer dizer, da tirania, como a quererem desforrar-se do constrangimento que fora de casa se impõe a si mesmo. Homens, familiares ou mulheres, respeitados na sociedade, mansos na sociedade, íntegro, até alegre, brincalhões, fora de casa, fora do círculo onde ele devia, essa pessoa, esse ser assim, porque na rua ele não pode demonstrar o que ele é, porque ele vai ter ali, outras pessoas percebendo. Mas dentro de casa, ele é déspota, ele é orgulhoso, ele é tirano, ele não conversa, ele não respeita a opinião de ninguém, só dele. Ele não tem o contato amoroso, afetivo, porque ele quer impor a sua autoridade, ele quer impor o seu poder, ele quer impor a sua força. Vamos continuar aqui para a gente fechar. Não se atrevendo a usar de autoridade para com os estranhos, que os chamariam à ordem, acham que pelo menos devem fazer-se temidos daqueles que lhes não podem resistir. Envaidecem-se de poderem dizer: aqui mando e sou obedecido, sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar: e sou detestado. Na rua, eles não podem, porque os estranhos não permitiriam, chamariam a ordem, diriam para ele que ele não tinha esse direito, e hoje a gente tem visto muito isso, os feminicídios da vida, as crianças sendo agredidas e, infelizmente, levadas a óbito por conta muito do egoísmo, da tirania, dos sentimentos violentos que trazemos dentro de nós. Não importa se estamos homens, não importa se estamos mulheres, não. São sentimentos que trazemos dentro de nós.
que nós somos tiranos, porque queremos viver de uma forma, queremos que o outro haja da outra forma. E a autoridade, quanto o respeito e quanto o amor, não são conquistados através da violência, através do ódio. Isso se dá, a conquista se dá através do exemplo de amor, do exemplo de carinho que aquela família tem, do cuidado. Porque quando esses sentimentos tomam conta, o único sentimento que nasce ali é o medo, é a revolta. Quantos jovens saem de casa assim que podem, porque tem um lar opressor, não tem carinho? Quantos jovens na história da humanidade, que a gente vai ver acontecendo, eles saem de casa. Peraí, gente, o negócio fechou. Eles saem de casa por conta de não serem aceitos. Quantos jovens eram postos na rua e engravidavam? Isso em época remota, mas acredito que aconteça isso ainda hoje. Vá viver sua vida, aqui eu não quero essa pessoa que você vai manchar o nome da minha família, da família. Quantos jovens levados à prostituição por conta de não ser aceito na sua sexualidade? Quantos? Cadê o amor paternal, maternal? Modificou porque ele tem uma orientação diferente? Modificou porque ela engravidou? Então, são os tiranos, aqueles que vivem por aparência. Na sociedade, é integridade, são aqueles que pegam pela justiça, pela família, mas a gente vivencia isso. Olha como a gente fala e a gente age totalmente em desacordo. Se nós não cuidarmos um do outro, é o que vai acontecer. Muitas crianças, muitos jovens, como houve na história, abandonados, vivendo no abandono, na prostituição, por conta desses déspotas, seja aqueles quem forem da sociedade. Pela falta da benevolência, da empatia, da doçura, pela falta de viver o mandamento de Jesus, a falta de entendimento sobre o amor, mesmo que não tenha religião. E o amor paternal, maternal, não basta que dos lábios manem leite e mel, quer dizer, vertam leite e mel, saiam palavras bonitas, doces. Olha como ela fala bonito, como ela é meiga, como ela é doce. É fácil, é fácil. Se o coração, de modo algum, lhe está associado só à hipocrisia. Se os nossos atos e palavras não condiz com o que sentimos, hipócritas, nos falou Jesus. Somos hipócritas. E hipócritas perante uma falange de espíritos que nos acompanham. Hipócritas perante a misericórdia de Deus e a sua lei. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se desmente, não importa a circunstância que ele esteja testado, ele sempre vai ser, porque é uma conquista. Tudo que nós conquistamos, a gente não perde em requisito moral. Educar, meus irmãos, os nossos sentimentos, para que a gente seja cortês, educados, mansos, brandos, pacíficos, mas isso tem que estar em nosso coração. Não pode estar da boca para fora. Porque se está da boca para fora, em algum momento, a gente vai se trair. É o mesmo tanto em sociedade como na intimidade. E na nossa intimidade, principalmente no seio familiar, em que nossa missão maior se encontra, porque nossa missão maior é conosco mesmo, nosso progresso. E depois vem o núcleo onde nós pertencemos, nosso núcleo familiar, que somos testados diariamente
para sermos brancos, pacientes, respeitosos nas diversidades que vamos encontrar dentro do lar e no meio da sociedade. Se nós não conseguimos ser afáveis, nós não conseguimos ser dóceis, pacíficos, vamos dar de encontro às inúmeras possibilidades, diferenças de cada ser. E aí, se nós não preenchermos nosso coração com a benevolência, com a indulgência, com o respeito, olha como vai ser difícil a nossa caminhada. E do outro, né? Esse, ademais, sabe que, se pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. Podemos enganar a muitos, mas a Deus não. E a nossa consciência também não. Por isso, é fechar os olhos para dentro de nós, eu não quero ver quem eu sou. Mas ninguém se esconde no espelho. Sejamos aquela mão, aquela palavra que levanta, mas que ela seja verdadeira, respeitosa, sincera. Porque assim falou Jesus, está em João: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Não podemos seguir a Jesus se nós não amarmos um ao outro, começando por nós, para entendermos que o outro também tem as suas dificuldades. Que Jesus, nosso Mestre, nos inclua e nos ajude nesse caminhar, vencendo as nossas dificuldades diárias. Tá mais a Deus. Agradecemos a nossa irmã Simone pelo estudo dessa manhã e te pedimos então nesse momento, Senhor, esses irmãos alunos que possam nesse momento derramar sobre cada irmão aqui presente os fluidos reparadores do seu ser, ajudando-nos na sua caminhada, fortalecendo o seu corpo material e espiritual, trazendo a tranquilidade para que todos nós possamos continuarmos na nossa caminhada, estudando o Teu Evangelho, compreendendo a Sua Palavra. E que essa paz, Senhor, que aqui reina, possa ser levada a cada canto, ainda em aflição, e que nós possamos carregar essa paz dentro de nós, levando a cada irmão que nos encontremos pelo caminho, aos nossos familiares, aos nossos vizinhos, o conhecimento do Teu Evangelho, que traz a paz e a sabedoria e a tranquilidade, para que fortaleça a todos nós nessa nossa caminhada. Ampara, Senhor, a todos nós, graças a Deus. E assim, terminamos o nosso estudo dessa manhã e contamos com a presença de todos na próxima semana. Muita paz.